Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desde já eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nesse dia de hoje para exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Como os irmãos podem ver, ouvir, minha voz não está tão boa, não está tão quanto eu gostaria que tivesse. E eu confesso aos irmãos que eu tentei, sem demagogia nenhuma, falar com alguns obreiros. Inclusive até o pastor Carlos Eduardo, que quer trocar comigo, eu falei para ele que nós estaríamos na mesma condição. Ele sabe que a gente estou falando. Mandei uma mensagem para um outro obreiro, ainda antes de sair de casa, e o Senhor falou no meu coração assim: a palavra está com você. Eu disse: Jesus, ele é um obreiro igual a mim. E o Senhor falou: não se omita. Eu falei: amém, Jesus. Então fale aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. Confesso que eu queria pregar em outro lugar. Folhei a Bíblia para um lado e para o outro, ali. Mas o Senhor falou ao meu coração: a mensagem é essa. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7 em diante, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, e eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. E você diz amém. Querido Deus, Pai que está no céu, soberano no céu e na terra, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje, para exaltarmos e bendizermos o teu santo e poderoso nome, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, mas nesse momento, ó meu Senhor da glória, eu te peço, Senhor, pelo céu de Camaragibe, abre as portas do céu nesse dia de hoje. Fala, Senhor, ao nosso coração conforme o desejo do teu coração. Me coloca, ó Deus, à tua disposição como instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer segundo a sua vontade nesse dia de hoje, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu te oro, Pai, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Queridos e amados em Cristo, quando eu cheguei aqui hoje à noite, e desde muito cedo, hoje pela manhã, e desde ontem à noite, que eu venho pedindo a Jesus, na verdade, eu sou uma pessoa que quando o Senhor, eu estou na escala, eu costumo a pedir a Jesus. Veio a Ele quando minha esposa falou: olha, tu saiu na escala. E eu disse: tá certo, vamos lá ver qual é o dia.
E graças a Deus estamos aqui nesse dia de hoje. Desde o momento que eu apareço, dá o meu nome no livro na escala de culto, eu começo a pedir a Jesus uma palavra para que venha falar com a sua noiva, com a sua igreja, porque eu sei da responsabilidade imensa que é ser arauto do Senhor, que é ser o mensageiro da palavra de Deus em um determinado tempo. Sei que tem na minha retaguarda e na nave da igreja, a noiva de Cristo Jesus, tanto a noiva quanto os obreiros que estão na minha retaguarda são capazes e bem melhor do que eu para estar aqui nesse dia de hoje, ou qualquer outros dias, para falar da palavra do Senhor. Aprove a Deus nesse dia 7 de junho de 2026 ter me escalado nas mansões celestial e colocado no coração de quem faz a escala para que viesse aqui hoje falar a palavra do Senhor. Queridos, tenha certeza de uma coisa: falar de tantas outras coisas é muito bem mais fácil, conforme esses últimos dias que me aconteceram no meu curso no qual faço. Fazer TCC, trabalho de conclusão de curso, é um pouquinho mais fácil, mas sentar diante da noiva de Cristo Jesus, sentar diante de príncipes do Senhor, escolhidos por Deus, é muito mais difícil, você nem imagina. Você é um escolhido do Senhor. Jesus olhou para você desde antes do ventre da sua mãe e a selecionou, escolheu. Então, quero eu, nesses dias de hoje, entender e implantar no coração de vocês que nós não somos qualquer tipo de pessoas, nós não somos qualquer um que muita gente venha, quem sabe falar, você é igual ou parece com fulano. Não, você é um escolhido do Senhor, da glória de Deus. Pastor, o Senhor está falando de quê? De uma seleção da parte do Senhor. Em um belo dia Jesus olhou e numa coabitação entre você e seu pai, sua mãe e seu pai, Deus soprou no ventre materno e disse: olha, quem vai descer é você, para minha adoração, para minha glória. Deixa eu dizer uma coisa, e você não vai ser qualquer pessoa, vai ser coroa da minha criação. Foi lá no ventre da tua mãe, soprou no ventre, e olha quem nasceu, um instrumento para saltear o inferno para a glória de Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus foi lá no ventre da tua mãe, no dia da coabitação do seu pai com sua mãe, e ele soprou no ventre materno e disse: vai descer Leonardo Victor dos Santos, vai descer Pastor Luiz Tavares, vai descer Missionária Sandra Tavares, vai descer Marinalva Barbosa, vai descer Thaís Daiane. Foi lá no ventre e disse: nasce. Por isso que nós não somos qualquer tipo de pessoa, por isso que nós não somos qualquer um. Ezequiel diz, e Jeremias também afirma, que quando um dia Deus, quando ele falou: Senhor, eu sou pequeno, nasci na criação do livro de Jeremias, ele disse: olha, eu te conheço, Jeremias, ainda quando tu era inerte, informe, eu te conheço. Glória a Deus. Pastor, mas o Senhor leu Apocalipse capítulo 13, está falando de Jeremias. Eu estou preparando o carro, pegando a chave para entrar dentro dele e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, faça segundo a sua vontade para a glória do teu nome. Falar do livro de Apocalipse parece muito fácil para alguns, parece muito simples para outros, mas deixa eu dizer uma coisa, parece muito simples para outros, mas falar de Apocalipse é falar de alguém que esteve assunto ao céu, que teve um momento ímpar para a glória de Deus, e sentou e andou, e viu Jesus face a face, olhou para ele e disse: olha, vem aqui, porque eu preciso conversar com você. João foi um discípulo da parte do Senhor, selecionado por Deus para a glória dele, em um belo dia, que João estava numa ilha chamada de Patmos, ali quem sabe pensando, em um determinado momento, pensando, dizendo, quem sabe assim, no meu coração, não vale mais a pena. João, um ancião de dias, que tinha enfrentado grandes coisas, está naquele momento lá na ilha de Patmos, dizendo: por que aconteceu? Por que eu fiz tanto isso e aquilo, e agora eu estou aqui? Enquanto João, no pensamento desse humilde pregador, estava pensando na ilha de Patmos, enquanto tinha sido levado para que as bestas feras viessem a matá-lo, porque dentro da sociedade ninguém poderia matar. Então pegaram João e levaram para ser preso
numa ilha e deixaram lá. Jogaram João e disseram assim: deixa ele lá, já é um ancião, daqui uns dias ele morre, ou quem sabe as bestas feras vai comer ele, vai matar ele. E a história vai dizer que enquanto se pensavam que João ia ser morto pelas bestas feras da terra, o céu estava preparando algo para a glória de Deus para João. O que? Ser levado às alturas, ter um encontro com Jesus. E naquele momento, um belo dia, o pensamento meu, não diz a Bíblia, digo eu, estava João pensando na sua trajetória, na sua caminhada pastoral, no seu ministério na qual ele tem construído, olhando Jesus, pelas lutas, pelas vitórias, pelas conquistas na qual João tem conseguido, e estava ali, longe da sua família, quem sabe com mais alguém estranho ali para morrer. Naquele belo dia, alguém chega por detrás de João e com a voz brada, uma voz macia, uma voz ímpar para a glória de Deus. Estava João passeando na ilha de Patmos e alguém chega por detrás dele, não chamando pelo apelido de nascença, não chamando pelo apelido de conhecimento de muito tempo atrás, mas chamando João pelo nome dele. A voz chamou João, que desceu à profundeza da sua alma e do seu espírito, mexeu na medula de João e ele para olhar para trás. João, quando ele observa, quando ele sente a voz entrando dentro da alma dele, ele para voltar para ver quem estava falando com ele. Em uma ilha deserta, alguém está chamando a mim pelo meu nome. Quando João, a Bíblia vai dizer que João para ver quem estava falando com ele, pastor Carlos Navarro. Ele olha para trás e a Bíblia vai dizer que ele tem uma revelação. Um anjo do Senhor, o próprio Cristo, aparece para João e diz para ele assim: ei, João, agora, deixa eu só te dizer. A Bíblia vai dizer que ele começa a narrar um fato, uma voz que chamou ele pelo nome dele, que ele parou para ver quem era que estava falando sobre, chamando ele. Olhou ele e disse a Bíblia, que ele começa a detalhar: e eu vi uma voz por detrás de mim, que chamou-me pelo meu nome. E quando parei para ver quem falava comigo, olhei, e eis que os seus olhos estavam como chama de fogo. Seus olhos eram como chama de fogo. O seu cabelo era como uma lã branca como a neve. O seu peito tinha um cinturão. Na sua costa tinha um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu parei que observei e olhei que seu manto era um manto de linho fino, e os seus pés era como um latão que reluzia numa fornalha de fogo. Quando João começa, quem sabe depois da volta que Jesus ordenou que ele escrevesse, ele disse: eu vi os seus pés como um latão que reluzia na fornalha de fogo, e caí eu como morto. E após eu ter visto toda essa visão, alguém diz assim para ele: João, vem para cá, tudo que você vê, escreve, envia 7 igrejas da Ásia. E eu fiquei pensando: Senhor, falar de Filadélfia e não falar das 7 cartas, e não falar da revelação de João. Jesus disse assim: conta, lembra. E a Bíblia vai dizer que João, nesse momento, ele é levado ao céu. Quem sabe no meio do caminho até chegar ao céu, Jesus olha para ele e diz: olha, tudo que você vê, escreve, envia 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. Jesus estava dizendo para João: olha, se prepara, porque através de você eu vou fortalecer quem está lá do outro lado. Através de você eu vou fortalecer alguém, vou capacitar, vou dar a dizer para ele que ele não está sozinho. E você envia 7 cartas, e cai justamente na carta na qual hoje nós estamos lendo, carta da igreja de Filadélfia. Queridos e amados, quando João começa a escrever o início da história do texto, ele diz assim: olha, e escreve a carta em Filadélfia. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quando eu abro a Bíblia e começo a meditar nesse texto, eu lembro que no belo dia Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele é levado ao Gólgota, ao limite máximo da raça humana,
Quem sabe Pilatos pensou que ele era um mero mortal, mas esqueceu tão somente que além de ser homem, ele era filho de Deus Todo-Poderoso. Falamos hoje aqui, e eu começo a observar desde o início do culto, sobre algo chamado Cronos, tempo do homem e tempo de Deus. Falou o diácono Luiz aqui sobre tempo, sobre o tempo, a correria do tempo. Falou o irmão, o presbítero aqui, também relacionado a tempo. E muita gente, muitas vezes melhor, chegamos dentro do tempo e nem sequer observamos um nome chamado tempo. O tempo de Deus e o tempo nosso. O tempo de estarmos em cima e o tempo de estarmos embaixo. Em todas as coisas, disse Paulo, sou mais do que vencedor. Sei também estar por cima e sei também estar por baixo. Tudo, oh glória, eu escutei glória a Deus, só da parte da igreja. Tem muita gente que sabe o que é só estar aqui em cima, mas quando está aqui embaixo, não sabe o que é estar aqui embaixo. Mas quando está subindo para cima, esquece quem está aqui embaixo. Mas Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para um propósito debaixo do céu e em cima da terra, para a glória de Deus. Diácono Luiz falou sobre o tempo, e eu venho falar de algo que se enquadra, Diácono Luiz, dentro do tempo que o Senhor falou, que é a perseverança, que é saber estar abatido, que é saber estar triste. Quando Jesus mandou que João escrevesse à igreja que estava em Filadélfia, ao anjo da igreja, ele disse: eu conheço as tuas obras. E sei o quanto tu tens se esforçado para estar dentro da minha presença. Se eu não queria profecia, pastor Eduardo, tá? Era aqui. Escrita por o Espírito Santo de Deus. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém poderá fechar. Oh glória! Será que esse texto merece um glória a Deus? Se ele merece, então abre a boca para adorar Jesus. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Eu tenho a chave de Davi, que abro e que ninguém poderá fechar. Oh glória! E a Bíblia vai dizer: oh glória, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, e que tendo pouca força, não largaste o meu nome. É para a noiva de Cristo do século 21. O que João estava escrevendo no arrebatamento dele ao céu, ele estava dizendo para a gente hoje: eu conheço as tuas obras, eu sei os teus caminhos, eu sei por onde você tem andado, eu sei o quanto você tem se esforçado, e eu sei o quanto você tem tentado perseverar na minha presença. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta. Eu não vim pregar sobre porta de emprego, eu vim pregar sobre a porta que abre e que ninguém pode fechar. A porta que o mesmo João disse, o bom pastor, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, ele disse: eu sou a porta. Eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome, e elas escutam a minha voz. Não é a voz do pastor Leonardo, é a voz do Eterno. Jesus conhece a minha força.
7 de junho de 2026. Eu quero saber quem é o mais forte aqui dentro, que nunca pensou em desistir, em deixar a cruz, sair do caminho, e que no momento de luta, senhoras e senhores, pensou em abandonar o próprio ministério e dizer: parei, não vou mais para lugar nenhum. Jesus já veio, está aqui. E o Espírito Santo faz lembrar um dia aos senhores, quando o Senhor fechou a porta e disse: Jesus, não vai dar mais. Jesus disse: eu sou a tua força, eu te fortaleço. Jesus te fez lembrar em momentos ímpares, no qual Ele providenciou coisas que você disse: como que isso aconteceu? E você se lembra que só Jesus é quem pode fazer. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Essa porta, ela não está na horizontal, ela está na diagonal. Se a igreja ligar aqui na terra, a porta se abre no céu. Se a gente, como igreja do Senhor, ligar aqui embaixo, lá em cima Ele responde para a glória de Deus. A gente pode olhar para a igreja, o templo aqui, e ver um PVC. Se não tivesse Ele, poderíamos dizer, quem sabe, a laje ou as telhas que estão em cima desse templo. Mas se olharmos com os olhos espirituais, o céu está aberto agora, voltado para esse lugar. E Jesus recebendo a adoração daqui de cima, daqui de baixo, lá em cima para a glória dele. Sabe por quê? Porque Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as tuas forças, Ele sabe quanto você pensou em desistir, em parar, mas você pensou que estaria sozinho na caminhada. Não. Faz tempo que Jesus te disse: eu vou e vou enviar um, e esse um será igual a um. Falando aqui hoje, Romanos capítulo 8. Se andarmos mais um pouquinho, ele vai falar assim: olha, quando você não tiver força para falar, o seu gemido será interpretado. A porta vai estar aberta. Sabe quem que geme? Quem não tem mais força para caminhar. Sabe quem que geme? Quem está querendo parar, quem está pensando em desistir, é quem não tem mais força, é quem não é compreendido. Eu provo isso na Bíblia. Segundo Samuel, a Bíblia vai dizer que Ana subiu ao templo, ano após ano, com seu marido Elcana, e no momento de desespero, sem palavras, sem forças, mas ela ia para o templo. Sabe por quê? Porque ela sabia que no templo era lugar de refrigério, no templo era lugar de renovo, no templo era lugar que ela ia voltar para casa, não da mesma forma que ela chegou. Voltaria para casa fortalecida, com a certeza de uma coisa: Jesus falou comigo hoje. Se a gente vem para o templo com o pensamento do lado de fora, nem os louvores congregacionais falam com a gente. Se a gente vem para o templo com os pensamentos das coisas do lado de fora, nem os sinos congregacionais vai falar com a gente. Mas quando a gente vem para o templo com a intenção de adorar Jesus, o hino que vai falar com a gente é: mas como um leão rugirá e toda a terra assim. Tragada foi a morte pela vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão da tribo de Judá, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo, está para a glória de Deus. Ela chegou no tempo angustiada, sem força. Quem estava em destaque olhou e disse: estás embriagada? Não, eu sou atribulada. Eu preciso dar resposta.
A porta para Ana foi aberta aqui, missionária Elizabeth, porque foi no chão que ela estava, só batendo os lábios. Mas no meu pensamento, na minha mente, na minha concepção humana, o Espírito Santo estava assim, ó. Glória a Deus. E ela só bateu os lábios. Então, pelo amor de Deus, com pouca força não larga o nome. Com pouca força abre o coração, rasga a alma. Com pouca força entrega para Jesus aquilo que você veio fazer. Mesmo com pouca força, se achando que é um super-homem, abre a boca e busca a experiência limpa com o Senhor para a glória de Deus. Ele disse: olha, eu tenho visto que mesmo com pouca força, não largaste o meu nome. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga, que de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, e mentem, farei vir diante de ti, se prostrarão aos teus pés e saberão que eu te amo. Eu falei para Jesus, e como eu não costumo falar, todo mundo que está aqui sabe que eu não sou o tipo de pessoa que irei falar agora a título de tratar bem para ter benefícios. Eu sou o tipo de obreiro que, do obreiro mais novo desta casa ao obreiro mais velho, sabe e com toda a minha convicção que eu não irei falar e não tratarei. Trato com respeito porque ele é o meu líder maior, mas não trato a títulos de receber benefício dele. E eu tenho uma palavra para o meu pastor presidente nessa noite. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu falei nessa tribuna que muitos que estariam perto do Senhor, que estariam só ao seu redor, buscando reconhecimento para eles, em vez de fazer feito Caleb, os dois amigos de Moisés, um que levantou a mão, Arão e Ur, pastor Jesus. Eu disse para o Senhor aqui um dia, que muitos que estão somente ao seu redor, se iriam me abraçar, porém as mãos não iam levantar para guerrear. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor e para finalizar a minha palavra nesse dia de hoje. Aquilo que Jesus colocou no meu coração para falar. Muitos que se dizem que são da sinagoga e que não são, que dizem que são judeus e que não são. Pastor Leonardo, que é isso? Com toda certeza do meu coração, marque o dia de hoje, 7/6/2026. Muitos que saíram, muitos que estão por aqui, se prostrarão diante do Senhor. Aqui está falando um homem de Deus. Não busco títulos nenhum para mim, o Senhor sabe muito bem disso. Se prostrarão diante do Senhor, pedirão perdão para o Senhor e vão saber que Deus lhe ama, para a glória de Deus. Que muitos que estão só ao redor, buscando meros conhecimentos, buscando tirar aproveitos próprios, se prostrarão e reconhecerão que Deus é Deus na Assembleia de Deus, aqui no centro de Camaragibe, na DGR, para a glória de Deus. Há um tempo atrás eu disse: muitos o Senhor vai ver, e o vento soprou. O público era cheio, ali embaixo se colocaram cadeiras para os obreiros. Tem dias que se conta quantos tem no público.
Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. Foram e o mesmo vento vai trazer de volta. Pedindo perdão. Reconhecendo que Deus é Deus na sua vida. Se duvida da palavra, faz prova de Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha lei. Mesmo nos dias de tribulação, não largasse o meu nome. Eis que venho sem demora. Tempo, Luiz. Igreja, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.